Bem, sempre fui uma pessoa muito custosa. Muito assim. Eu frequentava a igreja, mas eu gostava ainda de fazer coisa errada. Se é que vocês me entendem. Bem, o que aconteceu? Eu namorava uma garota na igreja. Eu não queria que ninguém soubesse que a gente estava namorando. Não queria mesmo. Aí, conclusão. O que aconteceu com isso? Eu fui, né? Namorava uma, namorava outra. De preferência, eu não gostava nem de namorar menina cristã. Eu preferia namorar menina do mundo mesmo. E estamos na igreja. Por quê? Com as garotas do mundo, eu poderia fazer aquilo, se é que você me entende. Né? E era assim direto. Né? Eu até nem procurava garotas na igreja por causa disso. Porque garotas na igreja gostavam muito de se guardar até o casamento. Só que eu pensava assim, e se quando eu casar, a garota for chata, a garota, tudo que eu quiser, ela falar que é coisa de prostituta, falar se é toda puritano, então se é ruim de beijo, ruim de sabe o que, né? Eu não vou entrar em detalhe. Eu pensava assim. E aí, o que acontece? Um dia até fui conhecer uma garota que era numa igreja que tinha uma doutrina muito rígida, que as mulheres só podiam andar com a saia lá no pé, com o vestido até aqui. Eu não gostava disso de jeito nenhum. O pessoal me chamava de tudo o que é apelido que você podia imaginar. Carnudo, crente Raimundo, que dizem que é um pé na igreja, outro no mundo, e por aí vai. Um monte de coisa dessas eu era chamado. Meu nome estava na boca do povo como isso daí. Aí eu não queria a cobertura espiritual de ninguém, eu não queria oração, não queria nada, né? E eu sempre procurava, eu nunca procurei aquelas corretas, aquelas certinhas. Até que um dia, o que aconteceu? Eu namorei, né, uma, uma garota da igreja, que ela também não era muito correta. Assim, domingo era toda fogo puro, Bíblia na mão, igreja, e ela estudava na mesma escola que eu estudava. E na escola que eu estudava era assim, né? Também tinha uma vida muito custosa, né? Se é que vocês me entendem, né? Era cheio de foguinho pra lá, pra cá. E eu falei, eu quero essa garota. Só que preste atenção, tudo que é oferecido demais está oferecido a entidades e a demônios. Isso vale. Não estou querendo dizer que ela é endemoniada não, mas parecia que ela tinha um negócio dentro dela que um negócio dela era desculpa o termo, se esfregar em alguém. Mas domingo era na igreja. Eu quis. E eu, ponto, quis e também, adivinha, não queria cobertura espiritual. Não queria nada. Aí, o que ela fez? Né? O, o nome dela é Lidiane. Aí eu falei, ô Lidiane, vamos namorar e tal. Eu falei, vamos. Só que é o seguinte, eu sou assim, eu sou desse jeito. Né? A gente vai ficar um tempo, não sei o quê. Aí tá. E eu botei esperança demais naquilo. Ela chegou a falar, ó, vou melhorar, eu faço isso daí com os rapazes, é brincadeira, mas eu vou fazer só com você mesmo. Ela tinha aquela mania de ficar assim, ela tava chupando um pirulito e ficar fazendo sinais, né? Vocês já entenderam. Ela tinha essa mania de ficar meio que atiçando, né? Aguçando, né? Os homens, né? E o que acontecia? Mulher assim é fatal. É igual aranha, que quer te colocar na teia para depois te picar e te envenenar. É isso aí, assim era a Lidiane. O que aconteceu? Eu fiquei com ela durante um tempo, né? Namorei durante 6 meses e tal. E o que aconteceu? Eu não pedi cobertura espiritual. E meus pais falavam assim, olha, é o seguinte, olha, vê direito essa garota, analisa bem, conhece bem ela. E eu nunca falei, sempre falei que ela era certinha, que ela era correta. Eu escondi isso de todo mundo. Aí no outro dia, eu chamei ela para jantar, para almoçar com meus pais, né? Aí o que aconteceu? Chegando lá e tal, ela foi com roupa de crente, né? Não foi com nada provocante, que ela gostava de andar aqui fora com roupas provocantes. Aí o que aconteceu? Elas chegaram, aí um primo meu, que gostava de frequentar baile, essas coisas,
colocou o pé na minha casa na hora que ela estava lá, e aí falou, ele olhou assim, tomou um susto quando viu ela na minha casa. Aí depois, quando acabou o almoço, ela foi embora para casa, meu primo chegou e falou comigo assim: cara, tu tá maluco? Essa garota anda em baile, só anda bêbada, sai por aí com todo homem, né, para não falar aquilo, né? Aí o que que aconteceu? Eu não quis acreditar. Aí o que me acontece, né? No outro dia, eu vejo, tô indo lá, chego na casa dela, né? Ela não tava, e ela tinha muita mania de andar com um outro amigo dela. Tudo ele tinha que estar no meio. Até quando a gente tava namorando, ele tinha que estar no meio também. Ela não levava nenhuma amiga para fazer companhia com ele. Era tudo, ele tinha que estar junto. Eu comecei a estranhar. E ela falava, é só amigo, é só amigo. E ela danava de... E aí um dia, eu fui numa festa de aniversário na casa dela. E ela danou lá de se esfregar nos homens, de fazer uma coisa da pá virada. Aí quando eu chego, entro, saio ali para fora do salão, ela tá assim, agarrada aos beijos com outro cara. E aí, o meu mundo caiu, fiquei arrasado, decepcionado, né? Mas eu também estava nessa relação porque eu quis, né? E aí eu paguei caro esse dia por não ter a cobertura espiritual comigo, né? Aí, cara, eu não tive mais clima para ficar na igreja. Eu fiquei um tempo sem congregar em lugar nenhum. Aí depois eu fui para uma outra igreja, fui conhecer outra pessoa. E aí o que que aconteceu? Agora, tudo que eu faço tem cobertura espiritual. Até um culto que eu vou fazer na minha casa, eu sou muito amigo do meu pastor. Meu pastor não é só meu pastor, é meu amigo. Eu falo com ele. Se eu estou namorando alguém, eu vou lá, levo a menina, né? Quando eu tô namorando alguém, ele fala, ó, essa é a mulher de Deus, essa aí não é, né? E hoje eu tô assim, hoje eu tô namorando uma pessoa, o nome dela é Patrícia, né? Ela congrega lá na igreja e tal, tá em atividade do jeito que eu queria, e eu pedi a cobertura do meu pastor, né? Ela não era lá da igreja não, ela veio de um outro ministério, foi para lá, aí lá ficou, se envolveu no Ministério da Música, ela toca guitarra, canta, né? Ela é do louvor. E aí o que que aconteceu? Sob a cobertura do nosso pastor, graças a Deus, ano que vem nós vamos noivar. Estamos para casar, né? Vamos casar. E é isso, creio que eu vou ter uma família abençoada, porque dessa vez eu me coloquei sob uma cobertura espiritual, né? Porque eu não queria cobertura espiritual, porque eu queria fazer a coisa errada, sendo que eu também estava precisando. E sendo assim, meus namoros deram errado. Fala pessoal, agora quem fala é o Carlos Blanco. Bem, gente, quando uma pessoa não quer cobertura espiritual, pode ter certeza que ela ainda não está liberta do erro. O filho pródigo, ele porque queria sair da presença do pai. Por quê? Porque ele queria pecar. Perto do pai ele não conseguia pecar. E o que que aconteceu? Ele saiu com prostituta, né? Fez um monte de coisa errada por aí, né? Gastou tudo que tinha. Na hora que ele precisou dos amigos, os amigos se afastaram dele. Aí, conclusão, ele ficou todo maltrapilho, ele teve que comer lavagem de porco e por aí vai. Assim é exatamente uma pessoa que quer namorar e não tem cobertura espiritual. Por quê? Geralmente a pessoa quer ouvir o que ele quer ouvir, né? Ele quer aquilo que vai aguçar, né, o seu ego, que vai massagear o seu ego. Ninguém quer ouvir dizer, essa pessoa não é de Deus para você, essa pessoa aí, ó, toma cuidado. O pessoal quer ouvir, não, vai que é de Deus, vai na tua força. As pessoas querem ouvir isso, elas não querem ouvir o amargo, né, as verdades, né? E aí, por isso não pedem cobertura espiritual, mas não deveria ser assim. Por quê? Sem a cobertura espiritual, o que é que acontece? Você acaba caindo em pecado, Deus não abençoa, e por aí vai. É como se você estivesse dizendo a Deus, Deus, não abençoe meu namoro, né? Não estou dizendo que você tem que dar satisfação ao teu pastor tudo que você faz, não, tá?
Mas uma cobertura espiritual, seja dos seus pais, se eles forem pessoas de oração, se eles forem cristãos, né? Pessoas de vida no altar, ou do teu pastor, é fundamental para que algo dê certo. Então, quando você não pede a cobertura espiritual, acontece disso daí. Foi como ele fez, ele se decepcionou, ele até teve, né, relação com outras mulheres, mas na última o mundo dele caiu e tá aí. Então, ó, é o seguinte, peça a cobertura espiritual, ore a Deus primeiramente, depois, ó, conversa com seu pastor se você tiver uma cobertura espiritual, senão vai acabar nisso daí. Né? Muitas pessoas querem aquilo. Não, eu não vou lá não. Vai que ele fala que não é de Deus. Tá, e se não for de Deus? Se não for de Deus, vai vir o melhor para você. Isso que você tem que crer. Né? Para que você não venha ir lá e quebrar a cara. Principalmente com gente do mundo. Presta atenção. Você se envolver com gente do mundo, acontece dessas coisas aí. Porque naturalmente vai estar sem cobertura espiritual e aí, ó, já era. Bem, essa foi a história. Curtam, comentem, compartilhem. Me enviem sua história, né, aqui abaixo no meu e-mail. Né? Eu vou adorar ouvir o que vocês estão querendo dizer, o que vocês querem, né? Maria Blay, um abraço para você. Comentem, continua comentando minhas histórias, porque você é de fundamental... seus comentários são de fundamental importância. Não só você, como também o Francisco Teles. Abraço aí para você. Antônio Marcos, todos, Fanny Neri, todos que estão aqui, Maria Angélica, meu abração para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.